mas o grande objetivo é ajudar você a perceber que nos piores momentos da sua vida tem grandes lições e grandes ensinamentos que a vida trouxe para você, o que vai trazer para você. E quando você percebe a grandeza que houve no sofrimento, torna o teu sofrimento mais leve. É porque tem coisas boas. Às vezes nós olhamos para o nosso passado, para o nosso sofrimento, e enxergamos só o sofrimento. Isso torna uma carga pesada sobre nossos ombros. Mas quando a gente consegue perceber o quanto isso nos ajudou, o quanto nos ensinou, o sofrimento passa a ser uma lição, passa a ser uma escola, nos fortalecendo para o futuro. Vou contar algumas historinhas para vocês de quando eu morava na roça. Talvez vocês tenham me acompanhado pela televisão ou por outros canais, já conheceu um pouco da minha história, de ex-menino de rua, andarilho, que não conheceu o pai, perdeu a mãe aos 8 anos, e que até os 16 anos não sabia nem o sobrenome, nem data de nascimento, que aprendeu a ler escrevendo no chão, enfim. Aí a história vai, não vou entrar nessa aí não. Mas teve um tempo que eu fui trabalhar na roça, quando eu saí das ruas, eu fui trabalhar para um senhor na roça, eu ficava o dia inteiro trabalhando sozinho. Por muito tempo ficava trabalhando sozinho. E trabalhando sozinho, eu não tinha o que fazer, com quem falar. Ou eu cantava, e aquilo era triste, era uma solidão, trabalhar o dia inteiro sozinho na roça. E em algum momento, que eu não sei quando, nem porquê, eu comecei a conversar comigo mesmo. Essas coisas de maluco, essas coisas de. A turma dizia que eu era meio pancado, eu era meio doido, eu desconfiava mesmo. Porque quando meu padrasto deu uma pancada na minha cabeça, se vocês olharem, tem uma marca aqui, funda. Isso é uma pancada de cabo de machado. Fora outras que ele bateu, e ficou a marca na cabeça, e a turma dizia que eu era meio louquinho. E eu comecei a conversar sozinho. Mas como que eu fazia? Eu começava a debater assuntos. Imagine, por exemplo, trabalhando no sol quente, então eu criticava o sol, a existência do sol. Mas, ao mesmo tempo, eu defendia a existência do sol. Olha que maluquice. Então, eu criticava porque o sol existia, porque queimava os pés, queimava a pele, deixava as plantas murchas. Por outro lado, eu elogiava a existência do sol, porque o sol fazia secar os mantimentos. E eu ia achando argumentação eu mesmo. Então, eu falava pró e contra. Só que aí o que acontecia? Eu sempre fui muito competitivo. Então, eu não podia perder para mim mesmo. Então, eu ficava arrumando argumentação. Eu estou dando exemplo só, mas eu fazia outras coisas. E às vezes eu falava, e às vezes eu tinha uns debates comigo mesmo que, se alguém chegasse perto, achava que eu estava brigando comigo mesmo. O que aconteceu com isso? Eu desenvolvi algumas características importantes aí. Primeiro, eu desenvolvi a capacidade de raciocinar rápido, porque eu tinha que contra-argumentar a minha argumentação. Isso fez que eu começasse a pensar dos dois lados. Então, quando alguém está debatendo, estamos conversando, enfim, na minha vida profissional, quando eu entrava numa reunião, eu aprendi a prestar atenção no que a pessoa falava e imediatamente o meu cérebro, durante esse tempo, desenvolveu a capacidade de pensar rápido e buscar uma argumentação e ficar procurando em torno de mim uma argumentação, uma contra-resposta. Então, quando alguém fala alguma coisa, imediatamente meu cérebro dá um giro e encontra uma contra-resposta. Essa semana mesmo fez uma senhora apresentadora de um programa, ela diz assim, me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. O meu cérebro deu um giro, falei, olha, isso não é verdade, cuidado. Jesus Cristo era uma boa pessoa e andava com Judas. Vocês percebem? Na hora meu cérebro vai encontrar uma resposta em algum lugar. Estou dando um exemplo aqui, entendeu? E isso eu acabei desenvolvendo ao conversar sozinho. Outra coisa que eu fazia sozinho, eu comecei a brincar com números, fazer conta. Como eu aprendi a ler com um agricultor na roça, não fui à escola aos 17 anos, eu comecei a fazer contas
Então eu ficava brincando de fazer tabuada. Então eu fazia tabuada de 2 ao 10, mas de 2 ao 10, para frente, para trás, multiplicava. Aí não dava mais, eu comecei a fazer do 11, do 12, do 15, do 18, do 20, 22. E eu fui fazendo tabuada. Esse era um exercício que fez com que eu desenvolvesse o meu cérebro também. A capacidade de trabalhar com números, de argumentação, sabe, de conversar com as pessoas, fazendo contas, trabalhando com números. Eu não sou tão bom em números, embora eu trabalhei 29 anos no mercado financeiro, mas eu não sou tão bom em números na caneta quanto eu sou pensando, raciocinando. Então, isso ajudou o meu cérebro a desenvolver essa capacidade de pensar, de reagir. Outra coisa que eu fiz, eu sempre fui muito tímido. Hoje eu trabalho bem a minha timidez. Mas um tímido, eu descobri que ser tímido, qual era o que eu tinha que fazer? Você é tímido quando você não conhece o ambiente. Você não é tímido com seu pai, com sua mãe dentro de casa. Você conhece aquele ambiente. Então eu aprendi a prestar atenção nas pessoas, conhecer as pessoas. E aí eu desenvolvi uma coisa que era o seguinte, Samaria, não sei se você já fez isso, ficar tentando adivinhar o que as pessoas estão pensando. Então eu ficava de longe, olhando, sentado em qualquer lugar onde eu estava, eu tinha maneira de ficar olhando para a pessoa e tentar adivinhar o que ela estava fazendo. Pelo jeito dela mexer, com o rosto, com a boca, com as mãos, se ela ia ficar mais tempo sentada, se ela ia... Eu ficava observando, sabe essa maneira de adivinhar? Mas isso fazia com que me aproximava cada vez mais em prestar atenção na pessoa. E isso, para mim, para minha profissão hoje de palestrante, sabe, de orientador, de conselheiro, isso me ajudou a entender as pessoas, a prestar atenção nas pessoas, a conhecer as pessoas pelo jeito de falar, de olhar, de agir. Então, essas coisas, e tudo isso aconteceu num momento muito triste da minha vida, muito duro, de solidão, sabe, um adolescente sem amigos, e eu fui desenvolvendo isso. Por que eu estou falando isso para você? Lá nos piores momentos da tua vida, se você for buscar, você vai ver que você aprendeu muitas coisas lá. E só não está servindo para a tua vida hoje porque você não percebeu o que você aprendeu. Você não percebeu isso. Né? Depois, adulto, você começa a fazer alguns exames. Eu tenho que fazer exame sempre. Estou terminando agora uma bateria de exames. Porque como eu levei muitas pancadas na cabeça, eu sofri terríveis dores de cabeça. Então, eu tenho que ter acompanhamento para que você não chegue a uma determinada idade e não fique como um lutador de boxe que começa a ficar meio... Né? Então, eu tenho que fazer exame sempre. Graças a Deus, tem dado tudo bem até agora. Mas uma das coisas que o médico disse que a minha capacidade não afetou meu cérebro foi eu estar sempre pensando. E aqueles momentos, que era um momento de atrofiar, sabe, atrofiar o cérebro, porque primeiro eu ficava sozinho, eu não conversava com ninguém, então, e aquele momento de tristeza, aquilo poderia ajudar de maneira negativa o meu cérebro. E por alguma maneira eu reagi inconsciente, mas eu reagi e isso fez com que meu cérebro ficasse um cérebro ativo. Porque eu tinha muita dificuldade de concentração, eu não conseguia me concentrar. Mas fazendo esses exercícios, por exemplo, de observação das pessoas, esse exercício de contrapor, eu mesmo pensar e eu mesmo prestar atenção no que eu estava pensando para poder responder, isso fez com que tivesse uma habilidade maior de concentração. Então, eu consigo me concentrar no meio do barulho, em qualquer lugar, eu consigo ter um foco, sabe? Mesmo com tudo acontecendo. Como que isso aconteceu? Lá naquele momento. Então, eu espero que essas historinhas aqui ajudem você a perceber que nem tudo é tão mal, tão ruim quanto parece. Mas quando você presta atenção nas lições que você aprendeu naquele momento, você vai ver que isso te serve muito hoje. E aí, você descobrindo, você vai poder aproveitar mais. Então, dá uma olhada na dor no teu passado, quando você estava doente, quando você estava sofrendo. O que você aprendeu lá? Porque quando você descobriu o que você aprendeu, primeiro diminui a dor. E depois você começa a colocar em prática e aproveitar esse aprendizado para a tua vida. Eu uso hoje todas aquelas técnicas, tudo aquilo que eu aprendi
os benefícios, eu costumo colocar em prática hoje e serve muito para a minha vida. Quando eu vou escrever, quando eu vou falar, quando eu estou orientando as pessoas, foi de liderança durante muitos anos, quando eu liderava as pessoas, quando eu orientava os subordinados. Então, aprendendo com a dor. Poderia dizer para você que aprendendo com a dor. Nós sempre dizemos, eu sempre aprendo com a vida, com a dor, com o sofrimento. Então, escreve a lição que você aprendeu, que às vezes nós ficamos só nas palavras e não percebemos. Ok? Eu sou Nestor de Almeida e esse foi mais uma reflexão conversando com você. Espero que eu tenha te ajudado. Abraço, até o próximo.